Professor Celso, a gente gosta sempre de começar o programa mostrando uma imagem, né? Afinal, isso é televisão. Além da informação, o que vale mesmo é uma boa imagem. Como diz o ditado, né, Antoniela? Uma imagem vale por 1000 palavras. É isso aí. E olha só essa que a gente tem aqui na tela. Um ovo sendo quebrado com 2 gemas. O senhor, quando estava preparando um ovo frito ou fazendo uma receita de bolo, já viu assim acontecer dessa forma? Eu particularmente não, mas acredito que minha esposa já. Então, olha só, o senhor sabe por que isso acontece? Não tenho a mínima ideia, Antoniela. Eu também não. E olha só que curiosidade, a nossa produção ficou sabendo de uma granja em Palotina que estava registrando com maior frequência esses casos. Isso nos chamou a atenção e decidimos ir até lá na propriedade do seu Helder e da dona Celina. Afinal, por que as galinhas estão botando ovos com 2 gemas? Aqui em Palotina, no oeste do Paraná, seu Helder trabalha com galinhas poedeiras. São 2.200 aves. A criação sempre foi ao ar livre, mas o produtor precisou mudar temporariamente a forma de manejo para atender às normas sanitárias de prevenção à gripe aviária. Por isso, o pasto está vazio. E as galinhas agora estão alojadas neste barracão improvisado. A qualidade de vida delas é o bem-estar animal, ela não é gaiola, ela não está presa. Ela tem aqui o banho de sol dela, ela cisca, né? Tem o banho de terra, que eles chamam, e estão soltas. Hoje presa, por causa dessa determinação da PAR, mas se não estariam no pasto solta normal. O avicultor trabalha somente com a raça Lohmann-Brau, originária da Alemanha. Ele explica que elas são aves mais calmas e econômicas, que consomem menos ração e apresentam mais rendimento de ovos. O trato é feito 2 vezes ao dia. Cedo a gente levanta, porque o animal levanta cedo, a gente fornece a ração, depois tem a coleta dos ovos e daí a gente tem a lava ovos, embala, faz a higienização dos ovos e tudo, tem a entrega do produto que tem. E quanto à criação da galinha, a criação normal, ela tem um período de luz que ela tem que ter, que são 16 horas de luz, e daí você tem que ter um temporizador para você programar esse período de luz que ela tem, porque ela precisa, senão ela diminui a postura. E a ração dela é feita em casa aqui, a gente faz aqui, só milho, o farelo de soja, o núcleo e o calcário. A gente não tem aditivo, não tem nada nela. Fornece uma vez de manhã e outra vez à tardezinha. É o próprio seu Helder quem faz a coleta dos ovos, retirando-os um a um dos ninhos improvisados. A média por dia é de 1.500. E em meio a essa rotina diária, um detalhe chamou a atenção do produtor. Nós temos muitos ovos aqui, acima de 60, 70, 80 gramas disso aqui. Não posso te garantir que é a forma de criação. E as galinhas antes eram soltas no pasto, agora estão soltas no galpão. Pode ser que seja a forma da criação, mas também não vou te garantir que seja assim. Mas temos bastante ovos acima da média, muito, muito. Não demorou muito para o seu Helder reparar em outro detalhe. Os ovos não eram apenas maiores no tamanho, mas também no conteúdo. A descoberta foi por acaso e contou com a participação da dona Celina, esposa dele. É ela quem faz o processo de higienização e classificação dos ovos. Foi assim que o casal percebeu a relação entre o tamanho e peso do ovo com o que havia dentro dele. Então, por exemplo, eu vou pegar um que está dentro da possibilidade de ser normal. Então, ele vai estar pesando entre 60 até próximo de 70 gramas. E o que está acima de 80 gramas é considerado, então, um ovo que não é normal, que pode ter a possibilidade de estar com 2 gemas, mas certeza a gente não tem. Mas então, como é que faz para se certificar de que o ovo realmente tem 2 gemas? O método é antigo. Quebrando o ovo, pois a gente não tem como saber exatamente. Então vamos tirar essa prova agora. O
O avicultor deixa claro que não existe uma raça ou galinha específica que bote somente ovos de 2 gemas. De acordo com ele, é algo aleatório, que pode acontecer, mas não é regra. Ele conta ainda que já recebeu encomendas, mas que não consegue garantir o fornecimento. Tem mercado para 2 gemas, eu já tive pedido, mas não é quantidade, a gente não pode firmar um contrato, um compromisso, porque a quantidade de ovos de 2 gemas é pequena aqui, ó. Pode ser 5%, pode ser 3%, pode ser 1%. Então a gente não tem essa garantia de poder fornecer nesse mercado assim. Mas existe mercado para esse tipo de coisa, mas não existe uma galinha que vai só pôr ovos de 2 gemas. O que se sabe é que o destino dos ovos com 2 gemas é o mesmo. Que delícia, hein, professor Celso? Ovo fritinho na hora e com 2 gemas ainda, é bom demais. E a curiosidade, né, Antonella? Nem o agricultor consegue explicar como isso está acontecendo, né? O produtor, né? Como isso está acontecendo. Com certeza, curioso mesmo, né? E nós fomos atrás de uma explicação para essas ocorrências. Conversamos com o Elcio Figueiredo, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, que é lá de Concórdia, em Santa Catarina. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Ovos de 2 gemas é comum no início de produção das aves. Nas primeiras 4, 5 semanas, quando ela começa a produzir, ela produz de maneira irregular e a ovulação também é um pouco irregular. Algumas coisas contribuem para isso. Um é a intensidade luminosa. Se dá muitas horas de luz por dia, por exemplo, porque a gente tem que, em épocas do ano, tem que complementar a iluminação do aviário, porque só a iluminação natural, vamos dizer assim, faz ela no inverno faz ela reduzir, por exemplo, a produção. Então, se você dá excesso de luz, você pode ter esse problema. Mas, normalmente, se não for esse o problema, pela 4ª semana de produção, já vai estar quase tudo normalizado, não terá mais ovos de 2 gemas. O sistema de criação, lá no caso, ele cria solto. Agora, por uma questão de normas, né, de sanidade, normas sanitárias, ele está improvisado no barracão. Mas a questão de alimentação também influencia? Na produção de ovos de 2 gemas, não acredito. O que pode influenciar na produção de ovos de 2 gemas é a intensidade luminosa e a aglomeração das galinhas. Elas têm, vamos dizer, ela está estressada, ela está com pouco espaço. Ou, no caso, se ele fechava as galinhas tinham acesso ao piquete durante o dia e agora não tem, isso altera bastante o comportamento da ave, né? Então, elas podem estar meio querendo sair e ficam estressadas e tal, ou pouco espaço, muito aglomeradas, isso pode dar ovos de 2 gemas. No caso, essa raça específica, a Loma Brown, não tem uma probabilidade maior de ter ovos de 2 gemas. No caso, seria mais as condições mesmo, então, de luz, questão de estresse. Eu acredito que sim, porque galinhas que produzem muitos ovos de 2 gemas saem logo do mercado, entende? O ovo fica não comercial, ele fica muito grande. Mas no caso, para quem está consumindo ovos de 2 gemas também, não tem problema nenhum. Não, para quem está consumindo, ele está consumindo 2 ovos em vez de 1, né? Cada vez, né? Mas tudo bem, isso aí talvez seja vantagem para quem está consumindo. Ok, muito bem. A gente agradece então ao Elcio e a toda a equipe da Embrapa, sempre parceira aqui do Agrofag. Professor Celso, olha só que história interessante que a gente vai mostrar agora para iniciar o programa. Quem está na tela, esse aqui, ó, é o Magrão, conhecido produtor de hortaliças que faz sucesso nas redes sociais. O senhor já conhece? Pessoalmente não, mas a fama dele eu conheço bem. Ele é muito motivado, muito apaixonado pelo que faz e agora transmitindo isso, né, nas redes sociais aí, todo o seu conhecimento, porque é muito importante, né? É isso, com certeza. O Magrão tem muita experiência no cultivo de hortaliças e oferece cursos onde ensina técnicas de manejo para produtores de todo o Brasil. A nossa equipe foi até a propriedade dele aqui em Cascavel para conhecer algumas dessas técnicas e também mostrar um pouco da rotina desse produtor que não se cansa de aprender.
Nesta área de 10 hectares no bairro Universitário, em meio ao cenário urbano de Cascavel, são cultivados mais de 500 mil pés de hortaliças. A produção é de 60 mil unidades por mês. Os destaques ficam para os alfaces, rúculas, couves e temperos verdes. O responsável por todos os manejos é o Jones Carvalho, mais conhecido como Magrão das Hortaliças. Até os 18 anos, ele trabalhou na roça, depois foi para o quartel e tentou outras áreas. Até que surgiu uma oportunidade para tentar a vida na Itália. Lá acabou voltando para a atividade no campo. Eu fui para trabalhar na construção civil. E o que caiu no meu colo? O campo. Cheguei lá, pimentão, morango, né? Caiu essa oportunidade para mim estar no campo. E daí eu vendo lá na Itália, que a Itália em comparação com o Brasil, né? Ela é pequena, ela é pequeníssima em comparação com o tamanho que o Brasil é. E lá eu vi muitas propriedades de 1 hectare, 2 hectares, 3, 4, 5 hectares no máximo. Quem tinha 7 hectares lá, meu, era fazendeiro, na região que eu estava. Mas todo mundo andava de trator bom, andava de caminhonete, andava de carro bom. E eu trabalhando lá, né, com o patrão e observando aquilo lá. E daí eu fiquei pensando assim, gente, o cara tem 2 hectares de terra e tem um padrão de vida que pessoas que têm 50, 100 alqueires de terra no Brasil não têm esse padrão de vida. E aquilo foi alimentando meu coração. E daí eu fui correndo atrás do aprendizado, né? Produzindo pimentão, produzindo morango e cuidando. Eu falei assim, gente, mais 1 hectare de terra no Brasil tem lá que gente que te dá de graça para você tocar, só para você poder cuidar. E aquilo foi alimentando. Daí eu falei assim, eu vou embora para o Brasil, vou trabalhar com hortaliças. Pensei comigo. Os conhecimentos adquiridos durante o período que ficou na Itália foram importantes para o produtor desenvolver a própria forma de trabalho no Brasil. E a gente arrendou uma área, quando eu vim para cá, foi aonde começou a história do Magrão, há 16 anos no ramo de hortaliças. As técnicas aplicadas aqui na horta são muitas. Para manter uma boa produtividade no período mais crítico do ano, o inverno, o produtor usa um manejo para prevenir o alface da geada, fazendo uma proteção com tecido de TNT por cima dos canteiros. Vai ter a previsão de geada. Você sempre deve cobrir as suas hortaliças antes, bem antes, 3 horas, 4 horas da tarde, enquanto não tem sereno. Você vai lá e cobre ela, você vai soltar ele em cima da tua hortaliça. Aí você vem e só protege ele, ó. Vem, só pode colocar um pouquinho de terra no início, para o vento não tirar, e você continua só protegendo a beiradinha dele assim. O bom é você deixar bem fechadinho aqui, ó. Sempre bem fechadinho. Todo sereno que vir, ou o gelo que vir, ele vai ficar em cima do TNT. Ou no próximo dia, não tira o TNT. Você deixa ele ali mesmo com gelo, o sol vai sair, vai derreter, e a sua planta, ela fica o quê? Ela não leva aquele choque térmico direto do gelo, porque se eu deixo a planta com gelo, o calor, ele dá um choque térmico e queima a planta. Assim o que vai fazer? O calor vai ter aqui, vai bater, não vai bater diretamente, ele vai descongelando naturalmente. E como a planta, ela aceita daí, ela não faz aquela requeima. Magrão, mas eu posso deixar ele por 1, 2, 3 dias que vai fazer o ciclo dessa geada? Pode deixar tranquilamente, pode deixar porque ele transmite ainda claridade para sua planta. De acordo com o Magrão, é importante acompanhar a tecnologia e dar condições para o jovem também. Aqui, por exemplo, ele explica que para fazer um canteiro de 100 metros de comprimento com a enxada, levaria 2 dias de trabalho. Já com o trator, é possível concluir em 20 minutos. Quando nós vamos falar em dificuldade no campo, você analisa o seguinte, você trabalhando com enxada para você poder fazer o canteiro. O quanto de tempo que você vai ter que ter para você desenvolver a sua atividade durante o dia. Ah, mas eu não pago hora de trator, eu não quero um tratorito, eu não quero um trator porque gasta demais.
mas você vê uma diferença muito grande. O meu filho não vai querer isso aqui para ele. Ele não vai querer porque o mundo já está andando a 200 por hora. Então ele vai ver que isso daqui para ele é perca de tempo. Além dos canteiros convencionais, o produtor também investiu em um sistema hidropônico. Essa estrutura tem 6.000 metros quadrados e uma produção média de 30.000 plantas por mês. Ao lado do Magrão, o filho Renan, de 18 anos, é quem ajuda nas tarefas e cuida de cada detalhe para garantir a melhor qualidade das plantas. Renan, você está aqui no dia a dia com seu pai, né? Já desde criança. Fala um pouquinho com a gente dessa paixão e como que é trabalhar no dia a dia com o pai. Eu comecei a trabalhar com hortaliças com mais ou menos 8 anos. A partir dos 10 eu comecei a trabalhar de verdade, digamos assim. O dia a dia ele foi melhorando ao decorrer do tempo. A partir da tecnologia, vamos fazer uma comparação. Uma banca de alface, na hidroponia, 400 unidades, eu colho em 1 hora. Se eu fosse colher no campo, eu levaria 6 horas. Então essa praticidade ao longo do tempo trouxe tanto menos dor nas costas para a gente, mais qualidade de vida, mais tempo para eu poder aproveitar o meu pai, certo? Então ao longo do tempo, a cada dia está melhor por causa tanto da tecnologia, do conhecimento. Durante esses 16 anos, o Magrão vendeu hortaliças na rua, em pequenos comércios e restaurantes, até conquistar grandes redes de supermercados. Hoje, ele também compartilha de todo o conhecimento com consultorias e dicas nas redes sociais. Atualmente, com um faturamento acima de R$2 milhões ao ano, o produtor se divide entre a prática do campo e a busca por cada vez mais conhecimento. Desde o início do ano, ele se juntou ao filho Renan e os dois frequentam um outro ambiente, o da universidade. Pai e filho estão no primeiro ano do curso de agronomia do Centro Universitário FAG. Hora de conhecer as teorias que podem deixar a prática ainda mais produtiva. Agora é hora de prestar atenção no que o professor fala, que nem o pessoal, né? Temos que prestar bastante atenção para nós adquirir o máximo de conhecimento, porque agora vem uma teoria, mas ela é uma teoria também aprofundada, né? Uma teoria baseada em pesquisa, baseado em dados científicos. Isso é muito importante para nós, né? Quando você chega num centro universitário, o que esse centro vai trazer para você? Conhecimentos que você não tem na sua casa, né? O conhecimento do mundo todo. Então a gente vem, né? Eu venho justamente para buscar esse conhecimento em uma sala de aula. E junto com o filho também? Trazendo o filho, né? Trazendo o filho aí para, digamos assim, o meu pai sempre falou, né? Meu filho, estuda, meu filho, né? Para você ser alguém na vida. E eu sempre brinco o seguinte com ele, né? Eu falo, eu tentei e fui alguém na vida para depois estudar. Mas é meio complicadão, eu prefiro que você estude. Poxa, que belo exemplo a gente viu aí, né? É uma coisa sensacional, né? Pai e filho na escola, né? Um agricultor, horticultor, né? Que aprendeu na prática e teve muito sucesso, né? E quando o filho entra na escola, ele entra junto, né? Então, você veja bem, a prática aliada ao conhecimento, né? Com certeza será um grande sucesso, né? Vamos dizer assim, uma grande transmissão desse conhecimento com a ciência, né? Quer dizer, vai aprimorar muito o Magrão, né? E a escola também vai aproveitar muito. Eu imagino esse pessoal, né, que está na mesma sala de aula, né? O poder que tem de explorar esse conhecimento prático, porque normalmente a prática ela é a aplicação daquele conhecimento que você tem dentro da escola, né? E tá aí perfeito, né? E nunca é tarde para se ter conhecimento, né? Essa é uma prova cabal, né? Nunca é tarde para se ter conhecimento. Então a gente procura, às vezes, de ter aquele conhecimento que a gente tem normal, né, adquirir mais. E ele, da prática, foi para o conhecimento científico. Espetacular, muito emocionante uma história dessa daí, Realmente, é emocionante mesmo. E pai e filho, né, na formação acadêmica. Legal demais. Muito legal, muito bacana. E olha só essa imagem da TV. O senhor já ouviu falar em banana rosa? Nunca vi, mas eu sei que existe.
Olha só, então, né? Essa produtora rural que aparece aqui com o cacho de bananas é a dona Vilma Queiroz. Ela é de Tijucas do Sul, cidade aqui do Paraná, pertinho de Curitiba. Essa semana a dona Vilma publicou um vídeo no TikTok que já passou de 1 milhão de visualizações, justamente mostrando as bananas que são cor-de-rosa. Vamos assistir então. Pessoal, hoje vou colher mais um cacho de banana. Hoje é minha mãe que tá aqui. Ela tá filmando aqui pra mim. Ai, que lindos cachos de banana! Olha, ó, maduro! Ai, parecendo uma flor! Ai, que coisa mais linda! Olha! Meu Deus do céu, eu tô ajudando ela a colher o banana maduro. Olha a banana madura, como é que fica? Ó, ela abre, parece uma flor, ó. Ó, parece uma flor. Que olha bem, olha, gente, que coisa mais linda. Eu vou comer mais uma. Ó, olha lá. Ei, que gostoso. Vilma do céu, olha, desse aqui você manda pra mim, que daí. Olha, gente, como que é essa banana? E a felicidade das duas? É muito bacana, uma felicidade total, uma motivação, né? Muito bacana. Né? Eu adorei, muito legal, muito curioso, realmente chamou muito a nossa atenção, né? Muita curiosidade, sim, com certeza. Demais. E para a gente saber mais informações sobre essas bananas rosas aí, a gente conversou com a dona Vilma, que aliás é muito simpática. Dá uma olhada. Então agora para a gente saber mais sobre essa banana cor-de-rosa, né? A gente vai conversar com a agricultora que fez esses vídeos, a dona Vilma Queiroz, que está lá no município de Tijucas do Sul, município de Curitiba. Seja bem-vinda, dona Vilma. Obrigada, gente. Boa tarde. É um prazer para mim estar aqui, né, ao vivo, mostrando para vocês as minhas bananas que eu cultivo já faz 4 anos. Que né? legal. Aqui na minha horta, gente, porque ela gosta de lugar úmido. Então, eu plantei uma mudinha, era só uma mudinha. E olha, gente, que eu já vendi muda, hein? Tem 1 ano e meio que eu vendo muda dessas bananas na feira. Olha só. Né? E aqui é 1 ano e meio, o pessoal compra, o pessoal fica encantado, né? E quando eu faço os vídeos, então, olha aqui, ó, eles ficam mais encantados porque as pessoas falam, nunca tinha visto banana rosa. Né? Pois é. Então, essas bananas aqui, gente, eu gosto muito. Quando madura, eu como um cacho de banana sozinha. Meu Deus do sabe? céu. Tem bastante cacho. Eu tô com 16 cachos de banana agora, no momento. Né? Tem uma até que eu já colhi. Eu vou mostrar para vocês, né? Como que ela é. Olha, gente, essa aqui, ó. Eu já colhi ela, né? Eu tirei esses dias. E aqui tá uma, gente, ó, ela já tá madura, essa daqui. Olha, eu vou pôr o cachinho aqui embaixo, tá? Olha aqui, pessoal. Ela é uma banana, olha que coisa mais interessante. Quando ela tá madura, ela abre sozinha. Então, por isso que eu cubro. Ali até tem um pano ali, que aquele cacho já tá para madurar. Então, eu cubro para os pássaros e os bichos não comer. Senão, eles comem primeiro que eu. Olha aqui, gente, ó. Olha lá. Ó, gente, ó. Cheia de Muita sementinhas. semente. É cheia de semente. Então, você não pode mastigar a semente, porque ela arde. Então, tem que comer ela sem mastigar. Mas o sabor dela é de banana mesmo, sabe? Então, para quem gosta... Isso aqui, ai, é uma maravilha. Perfeito. Eu gosto muito. Dona Vilma, me conta. E aí, ao longo desses 4 anos, você descobriu qual é o nome específico dessa banana? Descobri, entrei na internet. O nome dela é Musa Velutina. Musa Velutina. Musa Velutina. Então, onde que você conseguiu as mudas pela primeira vez? Eu consegui uma muda só quando eu fui para Morretes. Meu tio morava em Morretes e eu fui para lá e tinha um senhor que ele tinha dessas bananas. Aí eu pedi uma muda para ele. Eu sou pidoncha, sabe? Quando eu vejo coisa diferente. Aí ele me deu uma muda. E eu plantei aqui nesse espaço, mesmo onde está aqui, né?
Plantei aqui e de uma muda foi produzindo, foi, sabe? Aí eu descobri que ela dava por semente. Sim. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma banana, desmagava assim a semente e jogava tudo aqui. E ela foi nascendo, sabe? Então, eu tenho banana na chácara inteira, sabe? Aqui para frente eu tenho mais banana. Ali na horta, aqui para cima, eu tenho mais banana. Então, eu vou produzindo ela através da semente. Que interessante. E a senhora comentou que você vende essas bananas na feira aí de Curitiba, né? Eu Como é que vendo é? a muda da banana. Ah, você Eu vende vendo a muda. E o pessoal muito Isso, eu vendo a interessado. muda. Oi? O pessoal se interessa demais. Se interessa, que nem, ó, por causa desse vídeo aí, que tá com 1.300.000 visualizações, hoje já ligaram me pedindo muda de banana para me levar na feira, que é sexta-feira que eu tenho feira. Que Entendeu? legal, que interessante. É muito interessante, gente. É uma coisa assim, sabe? É uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente que o mundo inteiro está encantado com essas bananas. Muito legal. Banana rosa, olha só que curioso. Banana rosa, musa velutina. Musa velutina. Qual que é a ideia daqui para frente? Então, agora que o Brasil todo está conhecendo essa banana rosa, né? Qual que é a sua ideia daqui para frente? Continuar plantando, continuar falando sobre ela na internet? Sim, vou continuar falando sobre ela na internet. Agora eu vou plantar mais ainda, né? Que agora eu fiquei mais animada com esse tanto de visualização. Então, eu pretendo cultivar mais bananas e fazer com que o pessoal se interesse na compra, né? Na compra da muda dela. Com certeza. E para quem quer te achar nas redes sociais, como é que tá o teu perfil lá? Olha, no Instagram tá Vilma Queiroz 44, no YouTube é Paraíso da Vilma, no Face é Vilma Queiroz e no TikTok é @QueirozVilma. Muito bem. Dona Vilma, então, parabéns pelo seu trabalho aí nas redes Muito sociais, na obrigada. agricultura. Gostamos muito de conhecer, então, essa banana cor-de-rosa muito especial. Até a próxima, querida. Até, minha querida. Deus abençoe vocês por ter, sabe, sentido de falar comigo assim. Eu fico muito contente e agradecer o mundo inteiro que tem curtido meus vídeos, né? Isso para mim é uma alegria, é uma honra, né? De mostrar para o Brasil inteiro essa novidade dessa banana. Ela é realmente muito querida, Dona Vilma. Inclusive, na conversa, ela contou que vende as mudas das bananas rosas na feira lá de Tijucas do Sul. Ela é muito bacana, muito expressiva, né? Demais, demais. E nós do Agrofag continuamos com algumas dúvidas sobre essa variedade pouco comum. Por isso, a gente conversou também com Luiz Recheski, que é pesquisador do IDR Paraná, e passou mais informações sobre esse tipo de banana. Na verdade, a banana rosa ela é uma espécie diferente da banana que a gente compra no mercado, né? Ela, obviamente, ela tem o mesmo centro de origem, né? Ela tem uma origem do continente asiático e parte da África, e da onde todas as outras bananas foram originadas. Porém, ela não perdeu a capacidade de produzir sementes, né? Na verdade, as variedades que a gente consome no mercado, né? A nanica, a da prata, a maçã, a banana da terra, elas não produzem sementes porque elas são frutos que nós chamamos de paternocárpicos, né? Na hora de fazer o cruzamento não há formação de sementes. No caso da banana rosa, há formação de sementes. Um pouco por conta disso, ela perde o valor comercial, né? O mercado ele não aceita bananas com sementes, os consumidores, né, praticamente não compram. Pessoal assim, em feiras livres, né, aquelas pessoas mais curiosas em conhecer outras espécies, eles até podem ir atrás, mas o mercado amplo como um todo, assim, ele não tem essa espécie não tem aceitação. Porém, isso não significa que ela não tenha qualidades nutricionais ou um potencial para o paisagismo, né, para a ornamentação. Valeu, Luiz. Então, certinho. Muito obrigada pelas informações. Professor, realmente um conteúdo muito curioso, né, sobre a banana. É muito curioso, mas nós temos que pensar o seguinte: a diversidade que existe dentro de uma espécie permite essa seleção. Então, veja bem, você tem uma seleção de uma banana rosa, né, vermelha, vamos dizer assim, né?
Isso que é possível você trabalhar um melhoramento genético, quando existe diferença entre indivíduos. Então nós temos aí uma banana, que é uma banana um pouquinho mais ancestral, né, mais antiga, onde tem semente e todo esse processo aí, né, que é muito bacana, né? E nós temos a banana que nós utilizamos hoje, né, que são aquelas bananas que se reproduzem assexuadamente, certo? Então a humanidade vem fazendo essa seleção. Se existe diversidade, é possível seleção. Está provado aí, ó, banana vermelha, certo? E as outras bananas são diferentes, né? Então isso é muito importante, você ter diferenças dentro de uma espécie, indivíduos diferentes, de maneira que você possa fazer a seleção e essa seleção ser útil para a humanidade, principalmente a alimentação. Tá aí a diversidade, né? Diversidade, exatamente. E essa semana na Fazenda Escola do Centro FAG foi realizado o plantio da mandioca. A técnica utilizada foi a da distribuição das manivas na vertical. A Isa explica o porquê. Em 2023, a produção de mandioca no Brasil teve um crescimento estimado de 1,3%, alcançando cerca de 18 milhões e 400 mil toneladas. Esse aumento foi impulsionado por uma expansão de 0,8% na área plantada, totalizando 1.230.000 hectares e uma produtividade média de quase 15 toneladas por hectare. Por falar em produção, a Fazenda Escola está iniciando o plantio das manivas de mandioca. Nesta área, optamos por manter o plantio das ramas na vertical ou em pé, como fizemos ano passado, apenas com alguns ajustes de espaçamento. Para o preparo dos camalhões, que tem aproximadamente 50 centímetros de altura, usamos um arado e o espaçamento ficou com aproximadamente 1 metro. Neste ano, nós decidimos realizar um ajuste prático em relação ao ano passado, em que os camalhões ficaram com espaçamento de 1,5 metro. Diminuindo o espaçamento, conseguimos otimizar o espaço de cultivo, ou seja, maior número de plantas em uma mesma área. As manivas foram cortadas com 15 a 20 centímetros. Plantamos 4.500 manivas, sendo 1.500 brancas e 3.000 da amarela. O espaçamento entre as plantas também foi ajustado. Com a experiência anterior, observamos que é possível deixar as manivas mais próximas, sendo de 50 centímetros e não mais com 60 centímetros como em 2023. Vimos vantagens com esse tipo de plantio. De início, a produtividade por pé. Antes de adotar o sistema das manivas na vertical, era de aproximadamente 2,5 kg. Já com o cultivo das manivas na vertical, o volume médio colhido por pé foi de 3,5 kg a 4 kg. Além disso, o arranquio também ficou mais fácil, já que as raízes ficam sob o camalhão. Então não é necessário usar de tanta força para arrancar as raízes, sem contar que na maior parte dos pés elas continuam inteiras, sem quebrar na hora do arranquio. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais e ficar por dentro de mais novidades. Nos vemos na semana que vem. Até lá! Muito legal, Isa. Obrigada pelas informações e até semana que vem. Então a gente acompanhou aí, né, professor Celso, a Fazenda Escola utilizando essa técnica novamente, então foi um bom resultado. Aqui na Fazenda Escola foi um bom resultado. Na verdade, o agricultor tem que fazer aquilo que é melhor, fazer alguns testes, né? E verificar aquilo que ele pode ter rendimento maior, né? E a facilidade que tem de trabalhar, né? Então depende muito do tamanho, da mão de obra familiar e depende desse manejo que ele vai fazer em função do seu solo. É isso aí. A Fernanda, que é agrônoma e paisagista, vai dar outra dica. Dessa vez, como deve ser feito o transplante de um vaso para uma árvore. Confira. Agora eu vou estar mostrando para vocês o transplantio de uma outra espécie de orquídea, que é a espécie Phalaenopsis, tá? Do gênero Phalaenopsis, que é essa que vocês estão vendo aqui muito bonitas decorando a nossa mesa, né? Então, essa espécie tem essa flor de característica e tem algumas aqui que a proprietária das flores autorizou a gente, né, mexer aqui, tá utilizando, ela já escolheu qual a árvore que ela quer que a gente plante essa orquídea. E eu estou escolhendo essa mudinha específica porque ela, se vocês observarem, ela já está toda deitada dentro do vaso, então o vaso já está ficando um pouco já desajeitado para ela, tá? Então, escolhemos essa muda e também porque ela está sem flores, tá? Dá para fazer quando está em período de floração? Dá também, então você já vai ter a sua árvore florida no momento que você fizer o transplantio, mas o ideal mesmo, para não atrapalhar o ciclo da planta, é fazer após a floração, tá? Que é o caso dessa muda em específico, tá? Então eu vou fazer a retirada dela do vaso original, então a gente vai apertar um pouquinho as laterais, para ir soltando esse substrato. Aqui eu já dei uma soltada nela.
e facilmente a gente retira a muda, né? Então você viu que ela estava deitada já, estava ficando apertado, está sem flores. Aqui já tem raízes novas saindo, né? Então essa partezinha branca da raiz a gente chama de velame. Então são raízes novas, está uma planta saudável, que ela está com uma cor esbranquiçada por cima e a pontinha verde, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pouquinho desse substrato que vem no próprio vaso aqui, que sempre é casca de pinos, carvão, pedra brita. Então, são sempre o substrato bem aerado, tá? Que ela usa para se fixar essas raízes e não ficar muito ensopado, digamos assim, quando molha, tá? E a gente vai transferir ela para uma árvore, que também tem a casca rugosa. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fixar ela diretamente na árvore, assim como a gente fez com a dendróbio, ou ainda eu gosto de fazer como se fosse um vasinho para ela com um material natural, uma fibra, alguma coisa aqui. Isso aqui a gente retirou fibra de um butiá que tinha aqui na propriedade, né? Então eu vou fazer como se fosse um vasinho para ela, né? Para reter um pouquinho do substrato que já vem aqui no vaso. Então eu vou pegar esse substrato e vou colocar dentro dessa fibra aqui que eu vou fixar na árvore, vou preencher um pouquinho aqui junto com a orquídea e amarrar, tá? Eu gosto de fazer assim porque ela tem um pouquinho mais de substrato para se agarrar e auxilia, né, no desenvolvimento ali das raízes. Então eu faço dessa maneira e vamos mostrar para vocês agora na prática. Se você comprou sua mudinha, ela já está sem flor lá, quer dar um local novo para ela, que não seja um outro vaso, pode trazer para decorar a sua árvore na frente de casa, né? Então, essa é uma opção. Então, a gente fez a retirada agora do vaso e trouxe aqui para a árvore. Pode ser amarrado diretamente, como eu comentei, como a gente fez com a dendróbio, mas eu tenho a opção também, e eu prefiro, para Phalaenopsis, a gente fazer como se fosse um vasinho com fibra natural, tá? Então, para auxiliar aqui, que as raízes tenham mais local para se agarrar, então eu faço como se fosse um vasinho aqui para ela. Essa fibra de butiá, pode ser de outra palmeira, porque é fibra natural, porque ela vai se desfazer com o tempo, né? Não vai prejudicar o meio ambiente. Então eu ajeito ela aqui, acho uma posição correta aqui para a orquídea, faço o vasinho, deixo um espacinho aqui. Eu vou aproveitar um pouco do próprio substrato, que já veio no vaso, né? E vou colocar ali, acrescentar. Então a gente vai ajeitando. Aqui não vai caber muita coisa, mas a gente coloca um pouquinho. Aí depois eu venho, faço a amarração, e a gente vai ajeitando. No caso, tá aprovado? eu posso apertar mais? Pode, tá bom assim, já tá legal. Pronto, passou no teste, já pode fazer nas suas orquídeas. E aqui tá finalizado então o nosso transplantio. É isso aí, a gente agradece a Fernanda pela parceria e as dicas sobre o transplante de orquídeas. Valeu, Fernanda, até a próxima. Professor Celso, começamos o programa com uma imagem muito bonita lá da região de Tupãssi, no distrito de Brasiliana, uma lavoura de amendoim. Olha só, um cultivo que não é muito comum aqui na nossa região, né? O amendoim não, a cultura do amendoim não é muito comum, mas ela foi importante há tempos atrás, né? Chegou-se a plantar em torno de 2.000, 2.500 hectares, né? E isso atraiu algumas empresas para a região, né? Então Tupãssi foi um polo. Inclusive, nas minhas aulas, a gente procurava regiões que tinha amendoim para fazer as aulas práticas de amendoim, né? E é uma cultura muito interessante, né? Nós estamos vendo essa imagem aí, ó. É uma planta que tem folhas pennadas, né? Ela tem um pecíolo, né? E 4 folhas espalmadas, né? Então é fácil reconhecer o amendoim, né? Bem característico, então. É característico, né? E o amendoim, ele teve esse impulso, depois houve essa queda, né? Na nossa região. Talvez pela soja, né? Que valor agregado melhor, valor assim maior, né? De comercialização, como uma commodity, né? Então houve uma queda, né? Mas existe ainda algumas áreas sendo plantadas de amendoim na região, né? E o São Paulo é o estado que mais planta amendoim. Por que razão? Recuperação de canaviais, quando você chega na época de renovar os canaviais, você planta amendoim, que é uma leguminosa para recuperar o solo, né? Ou recuperação de pastagem, quando vai fazer recuperação de pastagem. Então esses terrenos, né, de pastagem franco-arenoso, o amendoim tem um fator importante de recuperação de solo. Então o pessoal planta amendoim, faz a recuperação do solo e aí volta a plantar a pastagem de novo. São Paulo é o maior produtor de amendoim do Brasil, né? Entendi. Muito bem, muito bem. E agora, professor, a gente vai contar uma história interessante sobre o cultivo de amendoim na região de Tupãssi. No auge da produção, nos anos 2000, a área plantada chegou a ocupar 2.500 hectares e os grãos eram beneficiados em indústrias na própria cidade.
Mas o cenário mudou. Hoje são apenas 100 hectares, menos de 5% do que era antes, e a demanda por amendoim continua grande. Por conta disso, um grupo de parceiros entre empresas, agricultores e pesquisadores quer retomar o cultivo, que além de ser rentável, pode trazer outras vantagens para o produtor rural. Esta é uma lavoura de amendoim, em Brasiliana, distrito de Tupãssi, no oeste do Paraná. Ela foi semeada em outubro, mas a história dessa planta começou bem antes, há quase 50 anos. O cultivo do amendoim em Tupãssi teve início nos anos 80 e chegou ao auge nos anos 2000. Na época, o município contava com a maior área cultivada no estado, somando 2.500 hectares, envolvendo cerca de 50 agricultores e com uma produtividade média de 10 mil toneladas por safra. Porém, a partir do ano de 2005, o cenário começou a mudar. A competição com a soja e o milho safrinha fez a cultura do amendoim recuar. Hoje, são apenas 100 hectares cultivados e só 3 produtores dedicados ao plantio. Para a gente falar sobre o histórico da produção de amendoim em Tupãssi, eu converso agora com o Vanderlei, que é técnico do IDR. Vanderlei, bom dia, seja bem-vindo ao programa Agrofag. Bom dia, tudo bem? Vanderlei, para a gente começar, falar um pouquinho da importância que Tupãssi teve para essa cultura do amendoim, trazendo um pouquinho para a gente de números e desse histórico. Quando que iniciou? Foi nos anos 80, finalzinho dos anos 90? Fala um pouco para a gente como que foi esse início da cultura do amendoim. O amendoim ele chegou aqui no município de Tupãssi no final dos anos 80, início dos anos 90. Na época, a produção era de uma forma bem rudimentar, né? Praticamente toda a produção manual, inclusive desde debulhar as vagens para a produção de semente, o plantio, toda a colheita era feita de forma manual. Aí, no início dos anos 2000, a gente teve um processo de mecanização, onde chegaram máquinas adaptadas para o plantio, máquinas para fazer a debulha das vagens do amendoim, máquinas para bater o amendoim, e aí depois, aí, 2005, 2010, a gente teve, inclusive, máquinas para colher o amendoim. Mesmo hoje, tendo um bom pacote tecnológico, com máquinas, a produção hoje ela é praticamente toda mecanizada, mas mesmo assim a gente teve uma expressiva redução da área e de número de produtores. Como que você avalia essa queda, principalmente de produtores, em Tupãssi principalmente? É mais a questão de mecanização, questão de mercado? Foi uma opção mais para a soja? Como o amendoim não é uma commodity, o produtor tem que colher, tem que secar na lavoura, tem que levar para a propriedade dele, tem dificuldade de comercialização, não existe uma cadeia tão bem estruturada como a de soja e milho. Isso acabou inviabilizando gradativamente a cultura e os produtores acabaram migrando. Então, esses mesmos que produziam amendoim acabaram ficando com a produção de soja no verão e milho safrinha no inverno. A produção de amendoim era importante também para a economia do município, já que indústrias se dedicavam ao beneficiamento do grão. Edenilson é proprietário da única que continua em atividade. A indústria tem mais de 20 anos. Na verdade, começou com produção de amendoim, né? Ainda era menino novo, vamos dizer assim, 17 para 18 anos, começamos no plantio de amendoim. E a gente sempre viu a necessidade de... Não tinha indústrias aqui na região. Tinha o conceito de plantar amendoim, mas a produção era vendida para outros estados, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e nas capitais. E aí ao longo dos anos, percebemos que precisava mudar isso. A gente precisava agregar valor. Vinham atravessadores, comprava o produto e a gente não trabalhava e não tinha a renda, vamos dizer assim. Então a gente viu a necessidade de ir agregando valor e limpando cada vez mais o produto, né? Colhia bruto da roça. Então a gente foi investindo ao longo dos anos em secadores, foi investindo também em processo de pré-limpeza, debulha,
seleção automática de grãos. A produção hoje é de amendoim torrado, granulado, a pasta feita com grão e também subprodutos para outras marcas. O grande problema que a indústria enfrenta é a escassez de um produto essencial, justamente o amendoim. Atualmente a gente traz também produtos de fora, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná também tem plantio, mas o plantio que tem dentro do estado hoje não atende à demanda da indústria. Hoje nós temos mais demanda do que oferta dentro do estado. Para atender a essa demanda, o Edenilson procurou empresas e produtores rurais com o objetivo de criar uma parceria e incentivar o plantio na região. A ideia atraiu o agricultor Nero Paganini, proprietário daquela área que vimos no início da reportagem. Ele plantou pela primeira vez 30 hectares de amendoim. Conversando, a gente vem sempre em busca de alternativas para agregar valor, para ver se sobra um dinheirinho a mais do que o que a gente já vem fazendo, que é o tradicional, aí, a soja e o milho safrinha. Daí, num bate-papo, aí, a gente teve a informação de uma empresa aqui de Tupanci, a Select, que ela é uma indústria que faz a pasta do amendoim. Aí fomos visitar, fomos ver produtores e tal, fizemos nossas contas, buscamos informação, estamos buscando parceria aí junto ao IAC, e então resolvemos de fazer uma fração da área, em torno aí de 3%, apostando nessa cultura, 3% da área total plantada, para não arriscar, para não quebrar a cara na primeira, né? E estamos aí, fazendo tudo que é bem recomendado para tentar conduzir bem uma cultura e acreditando, apostando aí em mais uma alternativa. A área já conta com sistema de irrigação e, se houver necessidade, a nova cultura também será beneficiada por essa técnica. A cultura do amendoim, segundo o que a gente viu até agora, ela até não é tão exigente na questão de água, ela até tolera uma certa estiagem aí. Mas, como na propriedade aqui a gente já tem área irrigada, a gente quer então, tem a segurança de que a falta d'água é o fator mais limitante na agricultura como um todo hoje. Então você tem a segurança de não ter esse risco. Então, com essa segurança, a gente pode fazer um investimento maior, porque a colheita ela é mais certa, né? Expectativa de sacas por hectare? Qual é a produção média? A expectativa de sacas por hectare, as informações que eu vi já, alguns vídeos de pesquisadores lá na região de São Paulo, tem se conseguido de um mínimo, nas lavouras assim que não deram muito certo, fala por alqueire, daí é a fala do profissional lá, de 250 até 740 sacas por alqueire. Então eu penso assim que eu tenho que buscar ficar na média, né? A minha expectativa é 500 sacas por alqueire. Outro parceiro atraído pelo projeto é o agrônomo Ayrton Citolin, dono de uma empresa que comercializa sementes. É ele quem acompanha a lavoura do seu Nero, seguindo orientações do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que forneceu as cultivares para o plantio. Trazendo um pouquinho então para essa questão técnica mesmo, de como é que foi feito o plantio, é um plantio normal, é igual a outros plantios, ou tem uma adaptação diferente, a questão de entrelinhas, questão de população? Sim, usa quase as mesmas máquinas, só que tem que adaptar. Então tu vê que o espaçamento é de 90 centímetros para facilitar a colheita também. Então a quantidade de sementes usa a mesma semeadeira, plantadeira de soja, joga um pouco mais de sementes. Aqui cada cultivar tem uma população recomendada. Esse aqui ficou com 15 plantas por metro, jogou 16, 17, ficou ideal, foi conforme nós tínhamos planejado. É uma cultura de ciclo longo, né, uma cultura de verão, então a gente planta ela agora em outubro e vai colher lá em março. É uma cultura de 140, 150 dias. A expectativa agora é com os resultados que serão alcançados. Seu Nero está otimista em relação à rentabilidade, que ele acredita que possa ser até 50% maior em comparação com a soja.
Como o amendoim hoje não, alguns dias atrás eu pesquisei, ele estava girando em torno de R$120 a saca. Então teria que se fazer aí, dependendo da produtividade, se fazer um cálculo. Eu não tenho ele pronto não, mas assim, seguramente 50% a mais de receita ele consegue me proporcionar se eu alcançar essa produtividade das 500 sacas. Expectativa é boa então? É muito boa, é muito boa. Eu estou assim acreditando bastante. Vamos colher para confirmar, né? Com o apoio da indústria, de empresas e institutos de pesquisa e com o mercado apontando para um futuro promissor, o amendoim pode voltar a ser uma boa opção para os agricultores do oeste paranaense. Há anos atrás, não tinha pesquisa e desenvolvimento na área de sementes. E então o melhoramento genético foi totalmente, vamos dizer assim, muito importante, vamos dizer, extremamente importante para a viabilidade da cultura. E a gente percebeu que no estado do Paraná esse melhoramento genético não tinha, né? Então a gente identificou que tinha a necessidade de ter um parceiro que entendia de sementes. Então a gente, em parceria com a Citolim, fez parceria também com o IAC, né? O IAC desenvolveu as melhores variedades hoje, uma das melhores variedades de amendoim do Brasil hoje é do IAC, fez um grande trabalho de pesquisa e desenvolvimento e a gente fez uma parceria, montou esse grupo para fomentar esses produtores na região, né? É um trabalho de extrema importância que até então não tinha no estado do Paraná. É uma cultura de alto valor agregado, com muita demanda no mercado interno e exportação. É um produto muito procurado. E aí, se nós conseguirmos produzir um amendoim de boa qualidade, o mercado é muito certo e muito lucrativo. Então, são opções que estamos buscando com novas fontes de renda. Eu falo que eu não me conformo em ficar fazendo sempre o mesmo que eu fiz o ano passado e o ano que vem o mesmo que eu fiz esse ano. Eu acho que a gente tem opções aí. Claro, tem que testar. Erra-se muito, sem dúvida, quando a gente vai fazer diferente, corre muito risco de errar, mas uma dessas acerta. Então a chance de melhorar, ela está por aí, está no ar, para quem quiser procurar. Que bacana então, né, professora? A gente acompanhou aí na reportagem essa retomada então do cultivo do amendoim aqui na nossa região. Isso é muito importante, veja bem, Antônia, existe um grupo de produtores, né, de produtores de semente e agricultores que estão dispostos a voltar a plantar amendoim, certo? E atrás disso, ou junto com esse grupo, né, existe o IAC de Campinas, Instituto Agrônomo de Campinas, né, que detém o maior conhecimento sobre o amendoim, né? Então, uma maneira de se tornar essa cultura mais viável na nossa região, certo? E voltar a ter um polo aqui na nossa região. Isso é importante porque, veja bem, além de ela se tornar mais competitiva com esse estudo, provavelmente vai surgir cultivares mais competitivos, né? Você tem também a possibilidade da renovação ou a rotação de cultura na região, né? Então é muito importante isso aí, a gente espera que dê certo, né? E que volte a ter amendoim na nossa região, né? E é uma cultura muito gostosa de conduzir, certo? E muito fácil de conduzir. E antigamente, talvez, para você não ter a mão, porque você não tinha mão de obra, não tinha maquinários adequados, era muito manual as coisas, né? Pode ser que diminuiu também, uma das causas diminuir a mão de obra do campo. Mão de obra do campo, né? Mas hoje tem máquinas modernas, hoje tem máquinas para colher tranquilamente aí, máquinas para bater, né? Porque o amendoim você colhe ele primeiro, revolve ele do solo, deixa exposto às vagens, espera secar uns 10 dias e depois vem uma máquina pegando isso aí e colhendo, né? Antigamente você arrancava na mão, né? Não era fácil, né? Sim. Eu acho que vai ser um grande sucesso. Dá para adaptar. Dá. E o assunto agora continua sendo a produção de hortifrutis. Recentemente nós mostramos aqui no programa o crescimento do cultivo de hortaliças em estufas, o chamado cultivo protegido. Mas ainda tem muito produtor que planta a céu aberto no sistema convencional. O Rafael é um exemplo. São 4 hectares de canteiros. E para dar conta de todo o trabalho, ele tem a ajuda de 18 funcionários. Veja só.
Aqui no distrito de São Camilo, em Palotina, região oeste do Paraná, a paisagem verdejante que se destaca nos 4 hectares de canteiros que compõem a horta é o que chama a atenção de longe. Com 12 variedades de folhosas e uma produção diária de 1.200 pacotes, a propriedade conta atualmente com 18 funcionários. Rafael, que hoje comanda a horta, começou sua trajetória vendendo hortaliças. Foi nesse trabalho que ele encontrou inspiração e a oportunidade para começar o próprio negócio. Começamos aqui no ano de 2018. A gente começamos com um total de 0,2 hectare. A gente trabalhava em 2 colaboradores apenas. E hoje a gente já está indo para 8 anos no ramo da produção de verduras. Hoje a gente está com a área total aqui ampliada já, de 4 hectares somente de verduras e mais 2 hectares ponto 1 para uma situação de ampliação. Aqui cada funcionário tem uma função essencial, desde o preparo do solo até a colheita e embalagem das hortaliças. O cuidado é constante e a atenção aos detalhes garante a qualidade dos produtos. O cultivo é feito de maneira tradicional, com as plantas crescendo diretamente na terra. Essa escolha foi motivada pela falta de recursos para investir em hidroponia, uma técnica que exige alto capital. Rafael optou por seguir com o que tinha à disposição e o resultado é uma produção sustentável. Então a gente hoje optou por essa forma convencional e hoje a gente utiliza aí, no plantio a gente utiliza mais 60% aí do nosso produto até a base do NIM, que ele não deixa aí carência e a gente pode estar levando um produto livre de qualquer agrotóxico para o nosso consumidor e para o nosso cliente amigo. Para otimizar o espaço e evitar perdas, os canteiros são organizados de acordo com o ciclo de cada planta. Esse detalhe permite que a horta aproveite ao máximo a área disponível. A gente vinha plantando de qualquer forma, a gente plantava uma rúcula no meio de um alface, no meio de um almeirão, um rabanete entre meios canteiros, de alface e almeirão. Então a gente via que esses produtos ele tinham um ciclo muito mais rápido. Então a gente acabava perdendo o canteiro por ele sair de 15 a 20 dias antes do que o alface, o almeirão ou a chicória até. Então a gente começou a se adaptar da forma que a gente veio tendo experiência aí e poder utilizar melhor nossa área de plantio. A rotina é intensa e desde as primeiras horas do dia, os funcionários estão no campo, cuidando para que as hortaliças cresçam saudáveis e cheguem frescas aos consumidores. A gente tem 2 turnos na empresa hoje. Um turno começa à 00:30 para poder fazer toda a parte de processamento, embalagem do produto. A gente tem um cliente fora do estado, que é no Mato Grosso do Sul, Naviraí e Mundo Novo. Então a gente tem esse cliente que a gente tem um horário para a gente estar atendendo ele no estado dele, na cidade dele. Então hoje a gente tem que sair da empresa 4:30 da manhã, então a gente tem aqui em movimento em média de 8 funcionários, 7 a 8 funcionários, nesse turno para poder atender a demanda. E no turno que inicia às 7:30 da manhã, mais o pessoal que faz a questão de manejo, retirada de planta daninha, preparação de solo, plantio. Então assim, e esse próximo a gente está projetando para os próximos meses a ideia de um 3º turno. A gente hoje tem funcionado aí a empresa das 00:30 até as 18 horas, então a gente está projetando a gente trabalhar 24 horas para a gente poder atender melhor o nosso cliente e entregar quanto mais cedo possível para ele ficar satisfeito e assim nós estaremos satisfeitos também. A ampliação da horta não significa apenas mais produção, mas também oportunidades de trabalho na agricultura familiar. Rafael faz questão de ensinar cada funcionário. Nós não exigimos experiência, para trabalhar conosco não exigimos experiência, somente força de vontade, né?
Então, assim, a gente ensina, quando nós não estamos presentes, a gente coloca pessoas capacitadas que já estão mais tempos dentro da empresa, né? Então, a gente coloca pessoas para auxiliar e ensinar da melhor forma e cada um aqui tem uma capacidade, uma limitação. Então, a gente vê onde que a pessoa se encaixa melhor e é somente a força de vontade mesmo para permanecer conosco. Rafael, hoje com toda essa estrutura, ainda tem sonho de aumentar? Sim. Nós temos sonhos de aumentar a empresa, né, ampliar, fazer ampliação. A gente também tem um sonho de poder estar adquirindo uns veículos próprios, né, para transporte e para logística. Então a gente tem esse sonho para a gente poder estar aumentando a geração de empregos, né? Professor Celso, que bacana esse trabalho do Rafael e de toda a equipe lá em Palotina, né? Você veja bem, né? A horticultura aparentemente dá a impressão que se usa pouca mão de obra, né? 4 hectares, 18 pessoas, né? Deve estar trabalhando em turnos, né? Então, quando você trabalha numa área maior, na hortifrutigranjeiros, você tem que ter todo um planejamento, uma logística de entrega, uma logística da demanda desse produto no mercado, o momento certo de plantar, certo? E um mercado garantido, porque, veja bem, é mão de obra, é problema muito difícil, né? E todo o processo tem que ser muito cuidadoso para você ter sempre, sistematicamente, fornecendo esse mercado que você conquistou, né? Então, é muito trabalhoso. Hortifrutigranjeiro é muito trabalhoso. Dá a impressão que não é, mas é. É isso aí, para não deixar faltar produto também, né? Tem que ser bem planejado. Entregar na hora certa, né? É isso mesmo.